Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Talkverse. Meu nome é Vitor e hoje vamos falar de um dos desenhos mais geniais que foi lançado no comecinho de 2020, que tá dando uma repercussão do caralho, que é bom pra caramba e que eu recomendo todo mundo ver, que é The Midnight Gospel. E hoje estamos aqui com o Paulo. E aí, pessoal, eu sou o Paulo e sejam bem-vindos ao nosso Spacecast. Ô, pô. Sei lá, né, mano? De tanto lugar que a gente consegue postar o nosso podcast, acho que estamos quase nisso. Maluco, assim, a gente tem como transmitir esse podcast pro espaço se a gente quiser. Agora, a garantia de que alguém vai ouvir... Vamos lá, né, mano? Enfim, temos aqui também o Gabi. Oi, meu nome é Gabi e não existe droga ruim, mas apenas circunstância ruim. Nice. E olha que é um desenho que fala bastante de droga, é o que aparenta, mas tudo bem. Não, ele não precisa nem falar pra você entender que ele tá falando de droga, né? Mas de boa. E também aqui temos Gustavo, a.k.a. Chupatinhas. Oi, tudo bem? Aqui é o Gustavo, a.k.a. Chupatinhas. E lubrifiquem as suas máquinas de simulação. Tá na hora da gente mergulhar numa aventura muito estranha e psicodélica. Passageiro da buceta. Oh, porra! Porra, mano. A gente não é family friendly nem nada, então tá de boa, cara. Enfim. Hoje a gente vai estar falando de The Midnight Gospel, um desenho que foi lançado recentemente na Netflix, faz uns 3, 4 meses atrás, né? E, mano, é um desenho muito genial. No nosso podcast falando sobre episódios pilotos, a gente comentou sobre ele, a gente falou que a gente ia fazer um episódio só sobre ele. E aqui estamos, né? Todo mundo já terminou de assistir, todo mundo gostou pra caralho, todo mundo tá louco da vida, mas tudo bem. Tá, a história da produção de Midnight Gospel, ela começa lá pra 2014, 2015, quando o Pendleton, que é um dos idealizadores do projeto, junto com o Duncan, ele tava cansado de Hora de Aventura. Eu acho que Hora de Aventura, inclusive, é o projeto mais conhecido dele, né? Então, o cara tava, há muito tempo trabalhando no desenho, só que o desenho tomou proporções imensas, e ele tava meio de saco cheio de trabalhar, de maneira mais industrial e menos artística, por assim dizer, mais... Até porque ele tinha muita restrição no Hora de Aventura, né? Sim, por estar na Cartoon, por ser muito popular, ele tava, 100% censurado, né? Era dor de cabeça demais pra ele, e ele decidiu desistir, né? Ele saiu do projeto, deixou na mão da galera que tava trabalhando lá no momento e seguiu carreira, né? Por assim dizer. Nesse período, ele já ouvia há um bom tempo, inclusive, o Duncan Trussell Family Hour, que é o podcast do Duncan, que é o outro idealizador do Midnight Gospel. E o Penn, sendo muito fã do podcast, ele pensou em uma maneira de animar o podcast. Que, atualmente, sei lá, com a internet, assim, a gente já vê vários jeitos que isso acontece, né? Mas o pensamento, especialmente pra época, não sei se a gente tinha muitos podcasts animados ou muitos trechos de animação de podcast, igual, sei lá, eu acho que o mais popular aqui no Brasil é o Nerdcast Stories, né, gente? Enfim, foi uma ideia que ele teve de dar uma nova visão, um novo conceito pro podcast dele, né? E aí ele mandou um e-mail pra ele, só falando, aqui é o Pendleton, etc, etc, eu tenho uma ideia pra animar seu podcast, me encontra quando você puder. E aí o Duncan, sendo muito fã dessa Hora de Aventura no geral, ele surtou, mas ao mesmo tempo ele ficou muito empolgado. Os dois marcaram um encontro, uma cafeteria, alguma coisa do tipo, para discutir essa ideia. E foi isso que eles fizeram. Eles trocaram uma ideia sobre o conceito inicial. Eu não lembro ao certo o que era, mas se não me engano era eles já tinham ideia mais ou menos do primeiro episódio, que ia ser uma luta num apocalipse zumbi durante o podcast. Mas ali era
o nascimento da ideia, de qualquer forma, né? Uhum. Até porque esse é o primeiro episódio do The Midnight Gospel. Uhum. Sim, eu acho que essa foi uma das poucas ideias iniciais que acabou no plano final, assim. A coisa foi moldando bastante com o tempo. Pensa que saiu em 2020, comecinho mais ou menos de 2020, né? Acho que é de março ou abril, talvez um pouquinho depois. Mas, realmente, tipo, de 2014 pra 2020, muita coisa mudou. Então, eles trocaram essa ideia, os dois estavam, tipo, empolgados, estavam interessados, mas eles tinham esse problema, que era tempo. Especialmente com o Pendleton, né? Que era só o criador do Hora de Aventura. Ele ainda tava trabalhando com Hora de Aventura naquela época ainda. E, tipo, a gente conhecendo o poder que era Hora de Aventura, com certeza o tempo dele era, tipo, 99% do tempo dele era só trabalhando nele. Sim, então ele tinha um calendário extremamente, tipo, apertado. E aí ele falou, cara, tipo, quero continuar essa ideia, mas tô sem tempo. E aí o Duncan entendeu e tal. E nisso a ideia ficou, mas eles meio que se separaram. Mais pra frente, acho que nesse mesmo ano, o Pendleton apareceu no podcast do Duncan Trussell. Enfim, mas aí, tipo, meio que cada um tocou o barco, a ideia tava lá, mas não tava em desenvolvimento. Foi só com a saída do Pendleton do Hora de Aventura, do desvínculo com a Cartoon Network, que eles começaram efetivamente a trabalhar nessa ideia, né? Isso em 2014, né? Isso em 2014, 2015. Foi esse período. Talvez um pouco antes até, não sei ao certo. E o período que você estava falando era qual mesmo? 2013, 2014, você estava falando sobre o quê? Falando sobre quando eles se encontraram ou quando que a Hora de Aventura acabou. Então eles se encontraram quando o Pendleton já estava pensando em sair da Hora de Aventura. E aí eles tiveram a ideia e tal, e aí, tipo, alguns meses depois, sei lá, ele saiu mesmo. Eu esqueci que ele tinha saído antes de acabar o Hora de Aventura. Enfim, aí eles, eu não sei quanto mais tempo pra frente, mas o Pendleton se envolveu com a galera da Titmouse, que é uma empresa de animação, né? Pensa os desenhos, sei lá, legais que tem, que saíram recentemente, essa galera é responsável por boa parte deles. Isso é, tipo, desde Cartoon Network... Tipo, como assim? Não, porque você, tipo assim, você tá falando de desenhos que lançaram recentemente, mas, tipo assim, de alguma emissora em específico? Entendi. Eles, tipo assim, eles já fizeram coisa pra Cartoon Network, já fizeram coisa pra Nickelodeon, já fizeram coisa pra própria Adult Swim, que é da Cartoon de qualquer forma, fizeram coisa pra Disney. Caramba, coisa pra Disney? Os caras, tipo Disney Channel, essas porra assim, saca? Caralho. Umas animaçõezinhas assim. Eles fizeram uma animação do Pantera Negra, boa pra caralho também. Eu acho que, tipo assim, de tudo que eles fizeram... Cara, se eu não me engano, foram eles que animaram o Big Mouth, sabe? Big Mouth também, né? Caramba. Pular pra caralho, então... Tô ligado. Você vê que é uma galera, tipo, boa de serviço, né? Uhum. Tem bastante coisa no currículo, né, cara? Dá pra confiar neles pra entregar um produto de qualidade. Uhum. Tipo assim, juntou essa galera e, assim, o Pendleton ele só é um gênio, né? Então, Apenas. ele com o Duncan encabeçou o projeto, todo, tipo, dos relatos que tem deles, tipo, trabalhando, por assim dizer, eles disseram que o Pendleton, ele é um cara, tipo, muito foda, mas ao mesmo tempo ele é extremamente de boa, porque o que a gente espera, sabe, quando você vai trabalhar Com alguém grande. com alguém grande, é que o cara, tipo assim, todo mundo se curva a ele, tá ligado? O que ele falar, tá falado e ponto. Você espera que o cara tenha um ego gigantesco também, tá ligado? Você espera que ele seja um belo de um arrombado. E o cara foi muito humilde, muita gente boa e, tipo assim, ele foi muito, sei lá, incentivador, sabe? Tipo, as ideias, ele não tentou falar, isso aqui é meu desenho, vocês estão trabalhando... tipo, pra mim, vocês estão trabalhando comigo e o desenho é nosso, sabe? O pessoal teve bastante liberdade, né? Para as pessoas, tipo, trabalharem, para adicionarem coisas diferentes, para pirar. Então toda aquela maluquice, até em alguns momentos quebra de quarta parede mesmo, que eles deixam, é simplesmente, tipo assim, é um conjunto de pessoas, sabe? Tipo assim, a ideia é muito do Duncan, concepção artística, a questão, tipo, dos personagens, o jeito que as coisas são abordadas são muito Duncan, porque, tipo, a gente tá meio que retratando um podcast dele, enfim. Uhum.
Mas ao mesmo tempo tem muito de todo mundo que trabalhou, tipo, no projeto. Você vê um monte de referência, tipo, de vendo, assim, porque o Pen, ele é muito fascinado com videogame, com RPG, então você vê referências disso o tempo todo, né? Eu acho que a maior parte das referências visuais disso, tem até um episódio que eles, tipo, estão meio que literalmente explorando uma dungeon, por assim dizer, né? Então... Eu não sei se qual que é o número do episódio, mas é tipo um episódio que é total RPG, assim, entendeu? Começa na taverna. Isso vai lembrar também que, tipo assim, tanto do Midnight Gospel, mas também do próprio Hora de Aventura, que tinha muita referência a D&D, RPG no geral. Sim, mano. Sim. Cara, até o vilão do Hora de Aventura era uma referência a RPG, tá ligado? Exatamente. Então a gente tem realmente toda essa construção vindo por parte do Pendleton, mas toda, tipo, acho que a parte psicodélica, as referências religiosas, O simbolismo, etc, né? Sim, isso tudo acho que veio mais do Duncan, né? E os simbolismos, eles ficam bem sutis. Tem um episódio que ele é total focado naquela fábula egípcia de que o seu coração tem que ser menos pesado que uma pena, né? Eles ficam, indo e sim. voltando nisso, verdade. Cara, agora que a gente tá falando sobre a história dos criadores, de quem encabeçou tudo isso aí que vocês conseguem ver atualmente, é bom a gente falar sobre o que exatamente eles fizeram, o que exatamente eles juntaram nesse show caótico psicodélico. Basicamente, a história do desenho fala de um cara que tem um podcast, ele viaja por aí e ele grava um podcast. Na real, não é podcast, não, é SpaçoCast. É SpaceCast. É um SpaçoCast, que é mostrado em todo o universo, multiverso, etc. É porque o universo do The Midnight Gospel se passa quando basicamente as civilizações intergalácticas já se encontraram e hoje em dia você tem basicamente como conectar qualquer pessoa no universo. Então você tem esse cara que é o Clancy, que é o protagonista, que ele tem, enfim, uma fazenda onde ele grava através do simulador dele, que é um simulador que simula mundos para ele poder conversar com pessoas, etc. E ele começa a entrevistar essas pessoas desses mundos para poder fazer podcasts, que nem o Duncan faz no podcast dele, que ele entrevista pessoas que são, sei lá, escritores, comediantes, enfim. Só que no caso do Clancy, ele literalmente pega uma pessoa legal. Achei esse cara legal, vou entrevistar ele. E aleatório, porque muitas vezes pode ser tanto um animal, quanto pode ser o presidente da porra do país, entendeu? Às vezes ele cai do lado da pessoa e entrevista ela, tá ligado? E tipo assim, a série vai seguir nisso, porque eles vão meio que fazendo o podcast e tudo mais, né? Só que ao mesmo tempo que tá rolando esse podcast, meio que tá rolando toda uma situação, uma segunda narrativa, né? Que é tipo, o que tá acontecendo no ambiente em que eles estão fazendo o podcast. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do primeiro episódio mesmo, que ele meio que vai entrevistar o presidente, obviamente o presidente dos Estados Unidos, né? E tipo assim, nesse meio tempo tá rolando meio que um apocalipse zumbi. Então, tipo assim, enquanto eles estão conversando e tudo mais, né, sobre legalização das drogas, vai avançando na conversa, meio que, tipo assim, eles estão tentando sobreviver em meio a um apocalipse zumbi, tá ligado? Os caras usando rifle, matando gente. Não sei se eles estão tentando, mas ok. Eles só estão indo. E, tipo, várias vezes o podcast ele é interrompido por situações que estão acontecendo. Tipo assim, não, que isso, aquilo. Não, pera aí, rapidão. Eles vão lá e matam um zumbi. Não, mas continuando, tá ligado? E vai seguindo nisso. Tipo, não tem como você prestar atenção nos dois ao mesmo tempo, que você vai dar uma bugada. Cara, você acha que não dá pra prestar atenção tipo, na narrativa, na tela e no podcast ao mesmo tempo? Não, tem como, obviamente, mas tipo assim, você vai perder muita coisa com o tempo. Por exemplo, quando eu tava reassistindo, eu tive que reassistir por causa disso, né? Cara, eu vi que, sei lá, nos últimos episódios, eu perdi muita coisa do podcast porque eu tava prestando muita atenção no ambiente que tava acontecendo, que tipo, é muito frenético e tudo mais, né? Tipo assim, é aquelas cores muito fortes e tudo mais, então você dá aquela bugada, você não presta muita atenção no podcast. Sim, dá uma perdida. Mas aí no momento que eu perdi completamente, tipo assim, quando eu deixei meu celular, eu tava vendo pelo celular, de lado, só pra ouvir o podcast, tipo assim, eu perdi, como eu posso falar? Eu perdi o contato visual e só prestei atenção no áudio. Tipo assim,
era como se eu estivesse escutando realmente um podcast, tá ligado? Então, tipo, eu tive uma outra mentalidade quando eu fui reassistir, entendeu? Uhum. Porque realmente são duas narrativas e, tipo, se você parar pra prestar atenção em todos os detalhes visuais, você perde da história. Você perde bastante do simbolismo. O episódio inteiro é carregado de simbolismo e de coisas narrativas acontecendo nas entrelinhas e tal. Você ficar prestando atenção só no áudio, tipo assim, você acaba meio que perdendo dessa coisa que tá além da imagem ali crua. Você consegue ver muita coisa ali. É uma das pouquíssimas coisas que dá pra reclamar, porque realmente, tipo, é muita informação, sabe? Tipo, pra uma conversa elaborada daquele jeito, tipo, você consegue ter ação, mas tem um limite. Eu acho que às vezes você perde muito controle, sabe? Eu acho que tem que ver, tipo, um episódio por dia, alguma coisa do tipo. Porque você consegue ver, se você ficar vendo direto, você vai perder um dos dois em alguma hora. Não dá pra ver com legenda também. Tipo, é um outro detalhe. Porque... com legenda é complicado. Porque por causa da legenda, tipo, você vai estar prestando tanta atenção na legenda, quanto no ambiente, quanto no podcast, aí meio que você dá um troço, tá ligado? Essa mente buga e você desmaia. Então, preferência minha, se você for ver, tipo, se você tiver conhecimento de inglês, vê em inglês mesmo, original. Tipo, o áudio original, ele é basicamente o podcast do próprio Duncan, então... Porque, tipo, independentemente, a tradução, qualquer que seja, você não consegue traduzir nada literalmente sem perder muito, né? Sempre rola uma adaptação e tal, até por ser uma... Tipo, ou você perde sentido, ou você perde continuidade, você perde o fluxo da conversa, entendeu? Porque, tipo assim, especialmente sendo algo muito... tipo, complexo, muita ação na tela, tipo, você tem que... A dublagem já é um desafio, né? De você falar as coisas no mesmo período. E a conversa é fluida pra caramba também, tá ligado? Sim. Já é difícil pra caralho você adaptar uma conversa normal. Imagina uma conversa super fluida que nem são as de Midnight Gospel. É como adaptar uma música, tá ligado? Como deu pra perceber, o Duncan Trussell, ele tem um podcast mesmo, você pode pesquisar, tem lá, né, o Duncan Trussell Family Hour, e que, tipo assim, é literalmente o Midnight Gospel, porque, bom, como deu pra perceber, o Midnight Gospel é basicamente o Duncan Trussell Family Hour, só que animado, é um Nerdcast Story da vida, basicamente. Exatamente. Tipo assim, eles pegam o áudio e eles animam uma parada super aleatória por cima, só pra poder dar uma imagenzinha. O que eu acho que aconteceu é que, tipo assim, os podcasts que saíram nessa época batem exatamente com a data de produção. Então, os podcasts, tipo, todos que foram usados são todos, tipo, do período, acho que 2014, 2015, até 2016, sei lá. Alguns têm mais ou menos diferença, mas, tipo, eles batem com a época, sabe? Então, tipo assim, eu imagino que na época eles viraram para os entrevistados e falaram: eu tô com esse projeto... Não, calma, eu acho que eu vou me contradizer, porque, tipo assim, eu tô com duas hipóteses tipo, de como exatamente foi feito. Tipo, ou eles, na época que foram gravar o episódio, chegaram pro cara e falaram: eu quero transformar esse podcast em animação. E aí eles gravam, tipo, tudo ali de uma vez. Ou então eles fazem, tipo, a gravação normal e aí, tipo assim, eles pegam um podcast pronto e falam: vamos chamar essa pessoa tem disponibilidade para gravar as falas a mais que elas precisam. Eu acho que é isso, né? Provavelmente, cara. Eles gravam o podcast, tipo assim, anteriormente, e aí eles puxam: eu acho que isso aqui seria legal de animar. É tipo os cortes, tá ligado? Até porque o episódio tem uns 25 minutos e um podcast geralmente tem uma hora ou mais. Então eles pegam esse trechinho do podcast, fazem toda uma animação por cima, chama o convidado pra, tipo, gravar as falas extras pra encaixar no contexto, enfim, ou fazer uma referenciazinha. E é isso. Tipo, aí eles vão montando o episódio baseado nisso, né? A ideia do podcast do Duncan é que, é basicamente, ele vai chamando uma pessoa aleatória pra bater um papo, tá ligado?
É tipo, sei lá, pega a ideia do Flow Podcast da vida, sabe? Só que gringo. Aham, é exatamente tipo o Flow Podcast, tá ligado? Uhum. É como se eles tivessem animado o Flow, só que é um Flow que fala principalmente sobre meditação, morte e drogas. Pera, cara, literalmente isso, tá ligado? Tipo assim, o que inspirou o Flow Podcast é o Joe Rogan Podcast. Tipo, o Joe Rogan e o Duncan Trussell, eles, tipo, são muito brothers, sabe? Tipo, eles se conhecem, enfim, então já tem muito dessa parada antes, sabe? Tipo, eles já... Volta e meia, um aparece no podcast do outro, né? E eles já, tipo, meio que o formato é quase deles, entre aspas, né? Então foi literalmente, tipo, portar essa ideia para um conceito mais abstrato e mais psicodélico, né? Eles escolheram os episódios que faziam mais sentido pro contexto da série. Cara, e os personagens que são apresentados na série, no geral, né, são, tipo, pessoas reais, são pessoas que foram entrevistadas comumente, citando um exemplo do primeiro episódio. O primeiro episódio é com o Dr. Drill, né, o Dr. Drill, ele já tinha um podcast sobre medicina antes, tipo, ele tinha esse podcast, enfim, ele parou, não tenho noção exatamente dos motivos, e ele gravou esse podcast, tipo, mais anteriormente, e eventualmente ele foi... eles pegaram esse trechinho onde eles falam sobre a legalização de droga e transformaram no primeiro episódio, né? Então, cara, é por isso que eles falavam sobre o efeito medicinal da maconha no episódio também, né? Porque o cara que tava gravando com o Duncan era médico. Eram médicos. Eles fizeram paralelos bem inteligentes. Ele fala que ele não acha que as drogas deveriam ser legalizadas por esse motivo. E, tipo, é um discurso que, tipo, meio que encaixa perfeitamente na boca de um político, né? Então, um tempo todo, o jeito que eles encaixam os personagens são jeitos inteligentes e jeitos malucos ao mesmo tempo, né? Enfim, mas às vezes, tipo, você acaba perdendo o contexto mesmo, sabe? Igual tem um episódio do Peixe. O episódio do Capitão, que tinha basicamente a cabeça de aquário. Cara, quem que é ele? Ele é um cara, que ele foi preso, tipo assim, com 18 anos, acusado, tipo, de homicídio, Caralho. tá ligado? Homicídio doloso. Só que, tipo, foi uma prisão errônea, tá ligado? O cara foi condenado à morte, o cara, tipo, sofreu muito na prisão por um crime que ele não tinha cometido. E na prisão, ele descobriu o budismo, tá ligado? O episódio todo, tipo assim, quando você ouve, você fica meio sem entender, calma, tipo, por que esse cara foi preso, sabe? Então, realmente uma das coisas que faltaram foi ter inserido um pouco de contexto para uma pessoa que não conhece o podcast mesmo conseguir se inteirar no episódio. Mas, tipo, é um papo muito da hora. E ele conta sobre, tipo, toda a jornada dele, sobre como ele conseguia se manter em paz mesmo em um ambiente tão caótico. E hoje, tipo, ele é um cara super de boa, ele superou isso. O cara tem um documentário, se não me engano. Não vou lembrar qual que é a empresa. Saber que são pessoas reais no podcast Sim, faz com que caramba. essas experiências que eles mencionam lá fiquem um pouco mais pesadas também. Agora que você mencionou que o cara realmente foi preso e que ele realmente sofreu tudo aquilo que ele falou, até dá um peso, tá ligado? Até dá uma tristeza. Enfim, o jeito que eles conseguem pegar a personalidade, as pessoas comuns, e mesclar elas, transformar elas em personagens carismáticos, eu acho que é o que impressiona, né? Que é o mais atrativo da animação no geral, né? O que eu acho interessante é que eles pegam uma boa variedade de convidados, que nem, por exemplo, ele pega
um cara que é um médico, e depois ele pega um cara que é especialista em magia ou especialista em budismo. E aí você tem, tipo, no episódio final, que é a mãe dele, entendeu? Então, tipo assim, eu só não queria que ele ficasse tão voltado só pra área de meditação e droga, essas coisas, entendeu? Tipo, eu acho que dá pra fugir um pouco mais e expandir, né, a ideia do podcast do The Midnight Gospel. Mas, tipo, os podcasts dele, no geral, são bem sobre isso. Mas eu concordo que, tipo, quando eles começarem Igual, ele tem um podcast com o próprio Pendleton, né? Então imagina, tipo, um Inception desse jeito. Os dois criadores do desenho serem o próprio podcast deles no desenho. E aí eles simulam um mundo, tipo assim, de Hora de Aventura, ou parecido, sei lá. Enfim, eles contam a história deles, né? Eles chamaram o Dan Harmon, né? Que é que é um dos criadores de Rick and Morty. Eles chamaram muitas pessoas diferentes, escritores, enfim, músicos. Tipo... Dá pra falar de muita coisa, porque que nem... você tem no primeiro episódio sobre drogas, aí no segundo episódio é sobre morte, aí no terceiro é sobre prisão, sobre magia, sobre budismo, e assim vai indo, aí no quarto sobre amor. Então, tipo assim, e perdão, né, que nem... Enfim, o tema do episódio é sobre perdão. E aí você tem, tipo assim, você tem essa chuva de referências simbólicas em cada episódio, tá ligado? Eu acho que uma coisa que fica bem na série, no geral, é que, tipo assim, o Clancy é obviamente o Duncan. Isso ficou muito claro. Principalmente pelo fato que várias vezes... Não, tipo assim, na série no geral, tipo, é óbvio que é o Duncan que é o Clancy, tá ligado? É uma metáfora dele. E tipo assim, tanto é que várias vezes, não sei se vocês já perceberam isso, mas os próprios personagens que estão conversando com o Clancy, mandam tipo assim, valeu aí, Duncan. Aí o Clancy fala tipo, quem que é Duncan, mano? Pelo amor de Deus, tá ligado? Eu acho que essas coisinhas, essas piadas, eles inserem depois que eles gravam o podcast, tipo a piada com um pássaro. Que faz no episódio o desenho não se importa nem um pouco em quebrar a quarta parede, né? Tem outra coisa que eu achei muito interessante, que é um pouco peculiar, mas eu entendi a metáfora deles. Que, tipo assim, toda vez que o Clancy ele vai entrar em algum planeta diferente, ele fica a cabeça dele numa buceta, uma buceta com a porra. E, tipo assim, eu vou tentar dar uma exemplificada pra não ficar muito estranho. Órgão genital feminino, nascer, você tá renascendo em outro corpo. Porque toda vez que ele vai em outro mundo, ele nasce em outro corpo, entendeu? É isso, basicamente. É um tanto estranho, né? Até porque tem aquele bagulho do lubrificante. Eu achei engraçado o bagulho de você ter que lubrificar. Por isso que eu falei aqui no começo. Porque você tem um episódio que fala que todo dia tem que passar... Tem um certo lubrificante que você tem que passar na máquina e tudo mais, né? No desenho fala toda hora de nascimento, de morte, então é isso aí que ele tá falando mesmo. Outra coisa que deu pra perceber, mano, é que, tipo assim, todos esses mundos que o simulador cria são mundos que estão à beira da destruição, né? Tanto é que, tipo assim, quando ele vai embora, todos os mundos são destruídos. E, tipo assim, é basicamente uma conversa com pessoas que estão prestes a morrer sem saber que elas já estão prestes a morrer, tá ligado? Sim, tem toda, tipo, a metáfora que eles falam o tempo todo da morte, da aceitação, né? Então isso também tá bem relacionado. O único mundo que ele ia visitar que não estava completamente destruído, ele teve o caminho completamente trocado porque ele bateu numa nave. Mas ele foi parar no mundo de RPG. Ele ia pra um mundo de orgias e etc. O mais legal ainda foi como ele chegou, tá ligado? Ele caiu num bar e logo já perguntou pro cara do bar: mano, e aí? Onde é que tá as orgias? E o simulador, mano, ele criou tipo uma skin pra ele poder entrar nesse mundo pra se divertir, vamos dizer assim, né? Tipo, o simulador ele cria várias skins, tá ligado? Nem como você, tipo, em qualquer jogo você coloca uma skin nova, tá ligado? Pra você jogar. Então, é basicamente isso que o simulador faz também. Ele cria uma skin e cada episódio tem uma skin diferente. Então, tipo assim, meio que você vai ver o Clancy sendo, sei lá, um cara bronzeado, também você vai ver ele sendo uma rosquinha, tá ligado? Então, tipo, não vai fazer muito sentido às vezes. E tipo assim, não faz o menor sentido os skins dele, né?
Mas, tipo, sei lá, é interessante porque assim, cada episódio você vê ele com uma skin diferente e tudo mais, né? Por mais que não faça muito contexto, mas é interessante, tipo assim, vai mudando com o tempo. Um bagulho muito legal que eu acho que foi nos últimos episódios, que eu achei muito legal eles fazerem, é que nem o Clancy, no episódio 4, eu acho, é aquele que fala sobre amor, aquele que ele vai pro mundo RPG. Então, ele acha, daquela menina que morreu, ele pega a rosa dela, que é tipo uma rosa que basicamente cura qualquer pessoa. Se você cortar sua pele com ela, ela te cura. Então, tipo assim, ele implanta essa rosa pra ela renascer na casa dele, do lado da casa do Clancy. E aí, uns ratinhos começam a passar lá e uns ratinhos machucados começam a se curar e começam a renascer, tá ligado? E aí os ratinhos, eles percebem isso e eles começam a fazer um culto pra venerar essa flor, tá ligado? Então, tipo, é muito bonitinho, porque você vai vendo, você vê eles se curvando a flor, e aí eles chegam com outro ratinho que tá com a perna quebrada, ele vai lá, ela cura eles, tá ligado? Então, mano, é esse tipo de detalhe que é muito legal no desenho. Porque, tipo assim, a série, no geral, tipo assim, ela vai sendo meio que cronológica e tudo mais, né? Apesar, tipo assim, de ser episódico, as coisas mudam. Tem uns sapatos que ele coleta nos universos também. Ele tem um vício em sapato. Todo lugar que ele vai, ele coleta um sapato, tá ligado? Ele deve levar de recordação mesmo, tá ligado? São coisinhas, tipo, pequenos detalhes, igual vocês disseram, mas que eu acho que evidenciam, tipo, principalmente a questão da liberdade, sabe? Porque eu acho que nem um Adult Swim, assim, que era bem piradão, ia topar uma coisa dessas, sei lá, 10 anos atrás. 10 anos atrás, realmente, eles não iam topar isso não, cara. Mas atualmente eles com certeza iam. O que salvou, tipo, a prova de que esse desenho, ele é principalmente a prova de que, tipo, as mídias estão mudando, sabe? Tipo, essa questão da liberdade, da descentralização, do cara poder independentemente procurar a Netflix, e a Netflix, tipo, ser bem, entre aspas, liberal nesse sentido, de permitir as pessoas terem mais liberdade artística e financiar e acreditar, tipo, aquela coisa bem indie, entre aspas, que a gente vê muitas vezes, tá se manifestando. São coisas que a indústria sempre recusaria, porque isso não vai dar certo, a indústria tá sempre mais atrás de fórmulas. E esses caras meio que provaram o contrário, sabe? Provaram que, tipo, tem uma coisa mudando aí. Deu pra ver que, tipo assim, vários animadores fizeram storyboard e falaram: nesse daqui, vamos colocar uns ratinhos venerando uma flor aqui, fazendo um culto a uma flor? Vamos perguntar pro Pendleton? Não, ele deixa, pode ficar tranquilo, tá ligado? Tipo... Eu imagino que o processo de criação dos episódios de storyboard deve ser os caras, tipo... sei lá, com todo mundo... Eu não sei que porra que eles estavam usando. Se eles estavam usando um bong compartilhado, alguma coisa do tipo. Mas eu imagino isso. Uma mesa redonda e aí todo mundo enchendo a cara e falando, mano... Véi, não, eu tive essa ideia, mano, que os ratos, mano, eles iam se juntar em volta da flor, e aí o outro grita, mano, e aí, mano, eles iam começar a venerar a flor, e a flor ia ser tipo um deus, assim, e eles iam ficar, tipo, se curando com a flor, assim, e aí, mano, chega o cara, e aí, tipo, o outro grita, e aí ele fica puto, destrói os ratos, e afasta os ratos, não sei o que, e eles, caralho, tipo, batendo na mesa. Aê, porra, e depois eles brindam o bong dele. Menos que isso eu não consigo imaginar, porque é muita piração. Não, alguém deve ter colocado... Eu já vi, tipo, várias coisas acontecendo no fundo da tela, assim, tá ligado? Eu falo, mano, isso nem fudendo que o Pendleton revisou isso aqui. Porque, tipo assim, se o Pendleton fosse chato, ele teria falado, mano, por que tu colocou isso aqui? Deu um trabalho extra pra animar esse negocinho aqui atrás. Por que você fez isso? Não, tá eu acho que ele deve ter revisado e aprovado, tipo, tudo. Ele falou, mano, eu tive uma... Vocês são os animadores, tá ligado? Decidam. Acho que ele tava, tipo, principalmente mais envolvido com o estúdio de animação, né? Então, não duvido que boa parte das ideias são dele em si, né? Talvez ele possa ter entregue o desenho pra equipe de animadores animar, ele deve ter feito os designs e falar, vai louco aí, velho. Nesse episódio vocês vão fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se quiser adicionar mais alguma coisa, adiciona, vai louco aí, eu vou ver como é que vai ser o próximo episódio ali com o Duncan. E por isso que a série, ela demora tanto assim pra sair e tal. Eles estão fazendo ainda os próximos episódios. Sim, pensa que desde 2014 tá aí a próxima temporada. Cara, como será que eles vão continuar depois daquele último episódio? Cara, acho que acabou. O último episódio, só pra dar um contexto, tipo assim, o último episódio é um episódio que
o Clancy, ele basicamente entrevista a mãe dele no Spacecast dele, tá ligado? E aí, depois daquilo, dá a entender que pode sim continuar, cara. Ele tá numa espécie de purgatório, tá ligado? Mas você viu ele que ele já puxou o microfone e foi entrevistar mais gente. Sim. Só que agora ele vai estar num lugar diferente. Só que agora ele meio que não vai conseguir, tipo assim, publicar o podcast mesmo, porque os policiais meio que destruíram tudo que tem dentro da casa dele. Ou talvez consiga, cara, não sei. Agora ele parece que vai mais pra uma jornada pessoal dele do que gravar um podcast, né? Que nem um bagulho que tem durante os episódios é a irmã dele ligando pra ele. Você tem, tipo assim, no segundo episódio, ele falando sobre a irmã dele, que ela emprestou dinheiro pra ele pra comprar o simulador, tá ligado? E aí, depois, você tem ela no, se não me engano, no quinto episódio, ligando pra ele. E aí, você tem no último episódio ela tentando falar com ele de novo, e meio que ele não estando em casa, porque os policiais invadiram a casa dele, enfim. E aí, tipo assim, dá a entender que alguma hora eles vão se encontrar de novo, tá ligado? Que essa irmã dele realmente tem alguma coisa a ver com a história. O desenho tem surpreendentemente a lore muito bem desenvolvida, né? Eu senti isso, tipo, pelas entrelinhas os caras conseguiram ser lineares. Falando mais agora do último episódio, que teve muita coisa, tipo, 30 minutos de puro podcast, muita coisa interessante, né? É basicamente um podcast com a mãe do Clancy, vulgo a mãe do Duncan, né? E, véi, eu acho que, tipo assim, quem assistiu tá ligado como é que é. Que, mano, é os caras falando sobre, literalmente, tipo assim, aceitação da morte, de família, de, tipo assim, como você lida com a morte, falando que, tipo assim, a meditação é um meio de você aceitar, tipo, a morte e tudo mais, né? Cara, eu acho que esse último episódio é a junção de todos os 7, tá ligado? Uhum. Porque o primeiro você tem sobre drogas, que é mais viajado. Aí você tem sobre morte no segundo episódio. No terceiro episódio você tem sobre budismo, meditação. Enfim, e aí você vai indo com os outros temas. E nesse episódio eles basicamente pegam tudo e fazem uma conversa com a mãe do Clancy, tá ligado? Uhum. Pra quem não tá tão, tipo, ligado no contexto desse episódio, esse episódio, tipo, realmente ele é muito triste porque, tipo, no Duncan Trussell Family Hour, ele realmente é um episódio com a mãe do Duncan, né? Ela tá com câncer, acho que estágio 4, um negócio assim. Sim. E aí ela comenta isso o tempo todo, eles acho que choram bastante durante o podcast, né? E 3 semanas depois que eles gravaram o podcast, a mãe do Duncan morreu, cara. Então... Sério? Peraí, ela morreu mesmo? Ela morreu 3 semanas depois dessa gravação. Caralho! A parada é que eu acho até impressionante eles terem feito esse episódio, tá ligado? Porque, tipo assim, foi um assunto muito recente pro Duncan, tá ligado? E, tipo assim, o pai dele acho que já era falecido na época que esse episódio foi gravado. E aí, tipo assim, eu acho que uma das cenas mais tristes do episódio é quando ele fala, tá, mas e se, tipo assim, eu senti tanta dor que eu não consegui aguentar, o que eu faço, tipo assim, quando uma pessoa estiver partindo? Aí ela fala, você chora, tá ligado? Velho, essa parte... Nossa, essa parte é um soco na cara. Inclusive, eu lembro de ter lido um comentário do YouTube sobre essa parte e que diz que no podcast original, o Duncan, ele parou por uns 2 minutos e começou a chorar, velho. Eu acho incrível que agora que o Paulo comentou que a mãe dele tinha falecido 3 semanas depois, que, véi, mano... Tudo que ela falou nesse podcast, Duncan, olha o que tu vai fazer quando eu morrer, mano. É tipo, é ela falando com ele, mano. Tipo assim, mesmo depois de morta. E eu falei, mano, agora. Foi uma conversa bem, tipo, atemporal, né? Exato, velho. Falou tudo, mano. Tipo, o que eu faço quando você morrer? Você chora. Tá o episódio final, eu acho que talvez até a série são mais uma homenagem
E dá pra perceber, o que eu acho que é mais triste também, é que dá pra perceber que, tipo assim, como eles estão conversando sobre morte e tal, eles tentam tocar no assunto de que ela tá morrendo. Elas tentam não tocar no assunto de que ela tá morrendo. Mas, inevitavelmente, eles acabam chegando, tá ligado? Tipo assim, tá, mãe, mas ele fala, tipo, o que acontece se eu perder alguém muito importante pra mim? Ela fala, você chora? Ele, na real, tá falando, tipo assim, mãe, se você morrer, o que eu faço, tá ligado? Aham. Aham. Ele falou de um jeito mais... É tipo um eufemismo, tá ligado? Pois é. E, tipo assim, entrando mais em simbolismo, esse episódio inteiro, tanto que no final dele tem uma cobra que ela tá basicamente devorando a si mesma, tá ligado? Eu não vou lembrar o nome desse símbolo, mas representa basicamente o ciclo da vida, que ao mesmo tempo que você tá crescendo, enfim, se desenvolvendo, você tá morrendo também, tá ligado? Então, tipo assim, a vida é um eterno você... O Duncan, tipo, eu vi ele explicando isso, essa questão dela morrer durante uma fala e depois ele dar a luz a ela é, tipo, literalmente sobre esse ciclo. Ele diz que depois que ele teve um filho, que, tipo, foi um pouco depois que a mãe dele morreu, ele percebeu que realmente é um ciclo, sabe? Tipo, da questão de pais e filhos, tudo isso Por esse episódio todo, eles envelhecem e tal. Uma hora a mãe dele até morre, ela volta. É uma parada muito foda. Esse episódio, cara, tipo, ele já é pesado por si só, né? Ele já trata de um assunto delicado, ele já é muito bonito em si, mas com esse background, tendo esse background, é muito mais emocionante. Sabe uma coisa que eu acho muito foda de Midnight Gospel? É que, tipo assim, lembra que eu falei sobre esse fator replay, de você ter que reassistir e tudo mais? Chegou um ponto que, tipo assim, eu acho que vale tanto a pena você reassistir, mas pela questão, tipo assim, quando você coloca em contexto, tá ligado? Porque, tipo assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu não sabia que era a mãe de verdade do Duncan que tava ali, tá ligado? E, tipo assim, agora que o Paulo comentou, tipo assim, a mãe dele faleceu e tudo mais... Cara, você reassistindo esse episódio inteiro, tá ligado? Não sabendo o que aconteceu, tipo, eu reassisti ele inteiro. Tu percebe, tipo assim, aqueles detalhes que, tipo, tu pensa, caraca, mano, que foda, tá ligado? Novamente, por não serem personagens, por, tipo, realmente ser uma conversa reais, de pessoas reais, sabe? Não é algo roteirizado, a gente realmente tá vendo, tipo, uma conversa de pessoas com uma... tipo, grande mentalidade, tá ligado? Então dá outro feeling pra história toda. É que assim, a primeira experiência que você tem, né, tipo, com um livro, série, qualquer coisa assim de entretenimento, é muito único da primeira vez, tá ligado? Mesmo que, tipo assim, você reassistindo 50 anos depois, não acho que vai ser a mesma experiência que você teve quando você viu da primeira vez, tá ligado? Só se você perder a memória sobre aquilo ali, tá ligado? Também, tá ligado? Exatamente. Então, tipo assim, pega, Talvez sei lá... nem isso, mas... Pensa que, sei lá, Breaking Bad, que é uma série que eu amo, eu não me imagino que eu reassistindo isso por causa da minha experiência inicial, tá ligado? Tipo, eu tenho convicção que eu reassistindo não vou ter a mesma experiência tão da hora que foi a primeira, tá ligado? Mesmo sabendo, tipo, coisa que eu não vi e tudo mais. Mas, tipo assim, de Midnight Gospel foi quase que necessário, porque, tipo, é outra mentalidade que você tem enquanto você tá vendo, tá ligado? A série tem um fator replay, né, por assim dizer. Não, tipo assim, eu nunca vi isso na minha vida, tá ligado? Tipo, de séries, desenhos que eu vi, eu nunca vi esse fator replay de você reassistir e você ter uma experiência completamente diferente, tá ligado? Cara, assista Midnight Gospel e reassista Midnight Gospel. Eu acho que é a melhor frase que resume, mano. Porque, tipo assim, a experiência que você tem assistindo isso, tá ligado? Porque, como várias vezes que eu vou realmente comentar isso, né, de narrativa e podcast, né? O podcast que eles falam é extremamente interessante. A animação é muito bem feita. Tem na Netflix, então, tipo assim, se você tiver na Netflix, pode assistir tranquilamente, de boaça, tá ligado? Recomendação minha, veja também o Duncan Trussell Family Hour, que é o podcast do Duncan, que é excelente. Sim. Tanto é que quando eu fui ver o podcast que ele fez com a mãe dele, cara, tava lá frase
por frase que tava no desenho, tá ligado? Tipo assim, que eles pegaram lá de cabo a rabo, tá ligado? Sim, é literalmente um trecho do podcast, tipo, animado. Aham. E tipo, se você tem um entendimento de inglês, né, veja o podcast dele, veja também a série em original, o áudio original, né? Porque, tipo assim, você vai perder bastante coisa se você ver dublado, por mais que, tipo, é necessário às vezes, dependendo da situação. Eu acho que a escolha musical também, a soundtrack dessa série é muito incrível, tá ligado? Você pega pra ouvir depois, você sente muito, muito dentro do episódio. Sim, ela é perfeita porque tá acontecendo no episódio naquele E, tipo, momento. muitas das músicas inseridas ali nos episódios mesmo são músicas do Duncan, músicas, sei lá, da equipe, que ali ele encontrou meio que um meio de inserir a música, né? Aham. E tipo assim, as músicas elas linkam com o próprio episódio, tá ligado? E eu acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todo mundo que conseguiu chegar até aqui conosco. Porque Midnight Gospel é do caralho. Se puderem, deixa aí o feedback pra gente, que é extremamente importante pra saber o que a gente pode melhorar sempre e tudo mais no nosso conteúdo. Se inscreva pra próximos podcasts que a gente vai postar, né? E eu acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos e até mais!